Fala, gente, sejam bem-vindos aqui nesta aula de questões de vestibulares. Essa daqui é uma questãozinha que não está aparecendo ali, mas ela é da Universidade Estadual do RJ do Rio de Janeiro, né? Então, se você aí vai prestar a Universidade Estadual do Rio de Janeiro ou qualquer outra universidade, você precisa necessariamente fazer o vestibular. E aqui na playlist eu tenho assuntos variados de exatas. Hoje aqui é um assuntinho de física, um assuntinho aí que ele é bem básico da física, mas quando a questão pega desse jeito aqui, você pode se confundir e fazer algumas coisas equivocadas aí, tá? Então vamos resolver junto comigo aqui. Eu vou te dar dicas aqui, vou também comparar este vestibular aqui com o Enem, então vale muito a pena você estar sempre aqui junto comigo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então nessa questão, tá? Eu recortei ela do livro dos meus alunos para vocês perceberem, para vocês verem aqui, ela não tem alternativas, né? Então aqui é uma questãozinha de que a gente chama de segunda fase. O que que é a segunda fase? É depois que um pessoal passa, faz a prova do vestibular básico, eles têm que ir para uma prova, por exemplo, uma prova de exatas para a parte da engenharia, né? E tem que ter alguns detalhes aí de provas específicas, que é a nossa segunda fase, né? Eu acho bem legal, gente, a prova de segunda fase do curso de música, né? Porque de música você tem que mostrar que você sabe tocar, não é somente o vestibular. Legal isso, né? Então vamos lá. O que que essa questão quer saber aqui então? Uma questãozinha de segunda fase, bem provável para um curso de engenharia aí, um curso de exatas, né? Então tem essa pergunta aqui. Olha só. A Polícia Rodoviária Federal revelou que os radares da Ponte Rio-Niterói são radares inteligentes. Ou seja, calculam a velocidade média do condutor na via. Então é um cálculo aqui de velocidade média. Ele te deu ali qual que vai ser a operação matemática que você vai fazer, que é a tal da velocidade média. Tá bom, vamos lá. Dessa forma, o motorista que passa pelo primeiro aparelho terá a velocidade registrada pelo equipamento. Se ele alcançar o segundo radar antes do tempo necessário para o trecho, para percorrer o trecho, ele será multado, né? Lembrando que nas partes de velocidade e velocidade média, a gente está trabalhando com cinemática. É interessante que você faça a reta numerada, né? Ou a reta de referencial. Então, você marca o seu referencial zero ali e a partir desse referencial você tem aí umas noções de onde você pode estar, né? Então tem dois pontos ali na ponte Rio-Niterói, eu vou pôr A e B aqui para diferenciar, né? Mas pode ser entrada e saída, enfim. Vamos ver aqui o que vai ser perguntado, né? Isso daqui é questão estilo Enem, gente? Sim, é questão estilo Enem, né? Inclusive ela tirou de alguma fonte isso daqui, contextualizou, né? Então ele trouxe aí um assunto da sua vida antes de fazer a pergunta. Vamos fazer a pergunta lá. Admita que a distância entre os dois radares sucessivos da ponte Rio-Niterói corresponde, então, a um trecho de 1 quilômetro. Então, aqui entre A e B tem 1 quilômetro, né? O A podia estar no zero, tá, gente? Isso não faz muita diferença. Um motorista percorreu 0,81 quilômetros desse trecho, com velocidade de 90 quilômetros por hora. Sabendo que a velocidade máxima permitida na ponte Rio-Niterói é de 80 quilômetros por hora, estime a velocidade máxima em quilômetros por hora que o motorista deverá manter no restante do trecho para não ser multado, né? Isso aqui é uma questãozinha até um pouco, tá ensinando você a fazer coisa errada, né? Porque se a velocidade máxima é 80 por hora, o cara já tá errado aqui atrás, né? Não é porque ele andou e vai ter que corrigir isso. Não, né? Ele já andou errado. Mas vamos lá, vamos entrar no jogo da questão aqui. Essa questão aqui, ela quer que você, então, dê uma burlada na lei, né? Então, desse 1 quilômetro foi andado 0,81, né? 81 quilômetros, né? Não deu 1 ainda, do 0,81, a uma velocidade de 90 quilômetros por hora, acima da velocidade, né? Com isso eu consigo jogar nesta minha equação linda aqui, né, que é a equação da velocidade média, e eu consigo tirar o valor do deslocamento, perdão, o valor do tempo percorrido. Por que isso? Para saber o quanto tempo ele já usou, tá? Mas antes de saber quanto tempo ele já usou, vamos ajustar essa equação aqui para saber quanto que é o tempo, que tem que ter o tempo mínimo, né? O tempo máximo, quer dizer, se qualquer outro valor menos do que isso, a velocidade tá maior, tá? Então vamos lá. A velocidade média é de 80, né? A velocidade média é o deslocamento pelo tempo que eu demoro me deslocar.
tá? Então, o que a gente não sabe? A gente não sabe o tempo. Posso trocar ele com a posição da velocidade, então o meu intervalo de tempo, né? Ou somente a letrinha t, tá bom, gente? Não tem importância, pode ser assim mesmo. Ele vai ser o deslocamento dividido pela velocidade média, né? Então, nesse trecho aqui, ó, nessa primeira equação, eu vou descobrir o tempo, olha só, o tempo para ele chegar na velocidade certa. Né? Qual que seria esse tempo aí para chegar na velocidade certa? Então, aqui é 1 km dividido por 80. Isso aqui é a sua resposta, tá? Ô, professor, o que que é isso? É 1 hora dividido por 80, né? Porque isso aqui é 1/80 da hora. Né? Ah, coloca em decimal para eu chegar na minha resposta em decimal. Gente, na prova de exatas, nas provas de segunda fase, é mais tranquilo se você deixar assim, tá? Porque às vezes a gente trabalha melhor com MMC, tudo mais, tá? Se você realiza bem a divisão, coloca isso aí na grade ali, né? No Arme e Efetue e calcula essa divisão. Isso aqui vai dar 0,0125 da hora, né? Então dá um tempo bem pequeno. Né? É 1 km só, gente, então é um tempo bem pequeno mesmo, beleza? Então a gente já conseguiu descobrir o tempo limite, né? Se ele fizer com tempo menor do que isso, lascou-se, né? Agora vamos descobrir o quê? Quanto tempo ele levou para fazer esse percurso todo? Né? Então eu faço o quê? Mesma equação. Então, só que daí agora eu vou utilizar essa do tempo direto aqui, tá bom, gente? Então, o tempo para ele é igual ao deslocamento pela velocidade. Qual foi a velocidade dele dessa vez agora aqui, então, ó? O tempo para ele vai ser um deslocamento de 0,81 dividido pela minha velocidade de 90. Ixi, lascou-se o peito. Pode simplificar, dá para simplificar, tá? Ele é um decimal aqui, mas você conseguiria simplificar essa fração. É sempre bom falar sobre isso, né? Mas vamos colocar aqui em decimais, né? Porque você colocou já o outro valor em decimal aqui embaixo, ó. 0,00125, então aqui vai ser 0,009, tá? Vê aí se deu certo a sua divisão, se você dividiu isso e chegou na resposta certa, né? Se você está estudando isso na sua casa, com certeza tem uma calculadora, mas se não tiver, lembre de exercitar as divisões. Não adianta você saber tudo sobre as equações aqui e na hora de calcular uma divisão, errar a divisão, hein? Se prepara para isso, hein? Divisão é assunto do sexto ou sétimo ano. Olha só, o que a gente tem agora? O quanto ainda falta. Primeiro, a gente sabe o quanto falta de tempo, né? A gente faz a diferença dos dois tempos aqui, né? Mas para calcular a velocidade dele, então, ó, eu necessariamente tenho bem aqui no meio aqui, eu vou calcular no meio nesse quadrado aqui, nesse quadro aqui. A velocidade média dele, então, necessariamente tem que ser o deslocamento pela mudança de tempo. Então, a velocidade média vai ser. Qual que é o deslocamento que tem aqui? Se eu tenho 1 km, vou até fazer essa subtração aqui para ver se você não vai errar, hein? E eu quero tirar dele 0,81, o que que eu tenho que fazer? Fazer uma subtração com decimais, hein? Tá bem aqui em cima. Então, 0 tira, aqui dá 1, 0 tira 1, 0 não tira 1, né? Empresta lá. Então, 0 dá 10, dá 9, dá 1. Então, aqui vai dar 9, o 9 tira do 8, dá 19. É isso mesmo? Será que eu fiz certo essa divisão aqui? Sim. E aí o 0 tira 0, dá 0. Então, o que que é isso daqui, ó? Faltam para ele preencher ainda do espaço, que é esse pedacinho aqui, ó, vou trocar de cor, que é esse pedacinho final aqui, ó, que tá faltando, é 0,19. Então, aqui vai ser 0,19 o espaço que ele ainda falta percorrer. E quanto tempo ele tem para percorrer isso, né? O tempo, gente, ó, ele já usou que ele já usou? Ele já usou isso daqui. Tá? Então, isso daqui eu tenho que tirar da conta. Vocês concordam comigo? Qual é a conta? Esse valor. Então, eu vou fazer bem nesse cantinho aqui embaixo agora, no quadro laranjinha, para calcular o tempo aqui embaixo. Ó. Então, eu pego o tempo maior, 0,125, né? 0,0125, menos 0,009, né? Aqui está um dos motivos que eu falei para vocês para utilizar isso na forma de fração, tá? É bem provável que você ia conseguir fazer um ajuste nas frações e aí não ia precisar fazer essa subtração aqui. Mas já que vocês estão manjando de calcular equações básicas, né, operações básicas, vamos resolver aqui. Então, o 5 não tira 9, empresta ali dá 1, aqui dá 15, então agora vai dar para tirar, né? 15 tira 9, dá 6. 1 tira 0, dá 1 mesmo. 1 tira 0, dá 1 mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha e ver se eu acertei isso daqui.
Tá, então aqui vai dar 5 9. O que que tá equivocado aqui? Não, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Então aqui vai dar 116. 0,116. O que que é esse valorzinho aí? Ah, não, eu sei o que que tá errado aqui, gente. Eu já até vi o que que tá errado aqui. O 9 tá deslocado aqui, ó. O 9 não é aqui, eu coloquei três zeros, ó. Viram ali? Vou ajustar essa parte da equação, ó. Vou ajustar bem rapidinho e para vocês verem como a gente erra mesmo, né? Eu percebi aqui porque eu falei, ué, tem que dar um número com 5, tá? Vou ajustar bem rapidinho, me acompanha aí, ó. Então aqui vai dar 0,09, agora sim, ó. Então na frente eu tenho que preencher com um zero a mais. Opa, agora sim, 5 tira zero, dá 5. Aí 2 tira 9, não posso, empresto do 1, dá 0, aqui dá 12. Então aqui vai dar 3. E aí eu preencho o restante com um zero. Agora sim eu cheguei o tempo que tinha que ter achado, tá? Professor, se eu tivesse errado isso na prova, assim como você errou. Eu errei mesmo, tá, gente? Eu coloquei uma casa a mais aqui do zero, ó, bem aqui no 9zinho, eu coloquei uma casa a mais. E por isso eu acabei errando a minha subtração. Mas só que daí eu olhei e falei, ué, tá errado alguma coisa aqui, ó. Tava errado o meu valor aqui, ó. Eu tinha errado esse daqui, tinha colocado um zero a mais. E aí eu corrigindo isso, então, vamos fazer da forma correta, né? E agora sobrou o quê? Um ajuste de frações. Eu vou deixar a matemática para vocês. Ajustando isso daqui, vai ter uma velocidade média, né? Você pode mexer a vírgula para lá 4 vezes, daí vai dar aqui em cima vai dar 1.900 e embaixo vai dar 35, e aí você realiza esta divisão, que é mais fácil do que essa daqui. Tá bom? Mas tem que ter esse ajuste da vírgula. E agora, resolvendo esse ajuste, o valorzinho que vai dar aqui, ó, 54,29 quilômetros por hora. Ou seja, ele vai ter que andar bem mais devagar, né? O que vai criar uma segurança aí para nossa via, né? Professor, mas eu, se eu resolver a divisão, dá exato esse valor? Primeiro, gente, esse valor não é exato, tá? Ele é aproximado, você coloca assim aproximado, porque ia dar uma dízima. Mas outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? É, Vocês perceberam aqui que não tem alternativa? Então significa, vamos supor assim, ó, se você fez, mesmo que tenha feito todo esse rebuliço que eu fiz aqui no quadro, né? Você percebe que eu trabalhei com o pensamento e com a fala. Então, vários momentos eu trouxe o que eu estava falando, eu falei sobre isso e aí eu desenhei isso. Eu falei sobre isso e eu desenhei isso. Se você tivesse feito isso na sua prova, já estava bom, tá? Por quê? Porque é desse jeito que você vai mostrar para ele que você tem o conhecimento, né? Então, aqui você mostraria que faltou um pedaço que você sabe, mas uma coisa que é importantíssima é você destacar a sua resposta bem destacada. Questão de segunda fase, você tem que destacar a resposta, tá? Então, a resposta, ela vai ser 54,29 quilômetros por hora. Então, quanto melhor você destacar, mais a banca vai saber, né, qual é o resultado aí, se está certo ou se está errado. Tudo bem? Gente, era uma questãozinha de velocidade média. O que foi difícil foi a gente calcular o deslocamento e o tempo, né? O tempo foi mais complicadinho mesmo, tá bom? Mas vamos lá, a gente tem mais questões para vocês aí. Temos questões aí de cálculo, temos questões aí de concurso público. Basta você seguir a gente aqui nas questões de vestibulares. Se você não sabe qualquer assunto que tem aqui, também tem esse assunto aí para você aprender como uma playlist. Basta pesquisar o assunto lá. Ah, eu não sei velocidade média. Velocidade média, aqui no canal mesmo você vai achar esse assunto. E aí depois dele a gente tem muitos e muitos exercícios de vestibular. Valeu, galerinha. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela aula. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.